Carta de Paulo aos Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos nesse momento ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10 diz: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Vou repetir, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, amém? E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, para mostrar através da nossa vida, como que a graça do Senhor nos alcançou, para mostrar através da nossa vida a uma geração futura, porque a graça nos alcançou, e essa suprema graça que está em Cristo, é que faz resplandecer a luz dele neste mundo. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, a um dom que foi liberado, para que você pudesse crer, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos criados em Cristo Jesus, feitos em Cristo Jesus, para as boas obras, para as quais de antemão Deus preparou, para que pudéssemos andar, amém? Nessa noite eu quero falar com você com uma coisa muito simples, uma coisa muito natural do evangelho, do cristianismo, que é a graça, e nós precisamos entender essa graça, e nós precisamos nos revestir e nos acolher dentro dessa graça, para que possamos viver num mundo tão tenebroso, num mundo tão agitado, num mundo tão nas trevas como esse que nós vemos. E eu quero ler com você também Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, verso 1, a carta escrita à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve isto: e estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu realizar, como a sua perseverança, e que não suportaste homens maus, e que colocastes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes em mentiras. Tens perseverado e suportado provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer.
verso 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho contra ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. Feche teus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, fala ao meu coração, através desta carta, através desses escritos. Senhor, que a tua palavra seja revelada ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida agora, poderosamente, Senhor, para ministrar a tua palavra revelada, a tua palavra que está aqui, Senhor, e traga para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se. O tema da palavra desta noite é do pecado para a salvação pela graça. Do pecado para a salvação pela graça. E se eu perguntar aqui, obviamente, o que é graça? O que é graça? Podem responder quem souber. Favor e merece. Favor e merece. Não é? Samuel nunca completa as frases. Então, o que é graça, todo mundo vai responder, é favor imerecido. Ou seja, algo que eu não mereço, mas que eu recebi. Eu simplifiquei aqui, eu escrevi, favor que os homens não merecem. O que é graça? Favor que os homens não merecem, mas Deus livremente concedeu. Amém? Vou repetir, o que é graça? Favor que os homens não merecem, mas Deus livremente lhes concedeu. Então o que é graça? Olha só para ficar ilustrado, eu amo a minha nora, e eu trouxe bala para ela. Norinha, vem aqui, balinha para você. Oi? Meu Deus, quanta rebeldia. Isso porque é minha nora, hein? Uma balinha para você. Você chupa depois. Dá pro Ranzinho. Não quer? Não quer mesmo? Tá bom. Júlia, você quer? Então vem aqui, filho. Deus te abençoe. Pode levar para o departamento infantil e distribuir, tá bom? Fique à vontade. Amém? Isso é graça. Isso é graça. Você recebe se você quiser. Foi dado de graça. Mas por que a Júlia ganhou a bala? É aniversário dela? Não. É dia das crianças? Não. É alguma ocasião especial? Não. Eu simplesmente quis dar a bala para ela. E ela aceitou. Isso é graça. Foi isso que Deus fez a meu respeito, a teu respeito. Foi isso que Deus fez na minha vida e na tua vida. Graça, tão somente é graça. Eu não merecia, um favor que eu não merecia, algo que eu não merecia, mas que Deus livremente quis me dar. E eu recebo esse presente, eu recebo essa graça, irmão, se quiser. Posso ser que nem a Manu, e falar, não, eu não quero. Não, mas está aqui, puxa vida, é tão simples. Levanta a tua mão, entrega a tua vida para Jesus, fala que você ama Ele. E Ele vai entrar na tua vida e vai te transformar. E
você pode virar para mim e dizer: não, bispo, eu não quero. E Deus pode insistir, como eu insistir com a Manu: toma, Manu, a bala, e ela dizer: não, hoje eu não quero. Quem sabe, na cabeça dela, pode ser assim: pode ser que eu tenha ainda uma chance, pode ser que amanhã, quem sabe, se amanhã eu estiver de bom humor e de repente o bispo me oferecer a bala, e eu, estou de bom humor hoje e aceito. Mas deixa eu te falar uma coisa: com a graça de Deus, não dá para você ter esse planejamento. Com a graça da salvação, não dá para você planejar, porque essa mesma Bíblia vai dizer para mim, que a minha vida, coloca para mim Tiago capítulo 4, presta muita atenção nessa palavra de hoje, querido. Talvez você diga assim: eu já conheço essa palavra. Talvez você diga assim: eu já ouvi essa palavra. Mas talvez você não esteja vivendo pela graça. E talvez você não esteja vivendo conforme a graça que te foi revelada. E talvez você nem queira saber da graça. Porque deixa eu te falar uma coisa: a graça, ela foi de graça, e ela é de graça, mas existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago, para ficarmos firmes na graça, o preço da renúncia a cada dia, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, é renúncia. Você está entendendo? Então, Tiago vai dizer assim, Tiago capítulo 4, verso 13 diz assim, e o subtítulo desse versículo 13 em diante é assim: o falível projeto humano. O tema em cima é o falível projeto humano. Por que falível projeto humano, bispo? Porque todos os nossos planos, eles são falhos, se eles não estiverem na mão de Deus. Os teus planos, os teus projetos de vida, de família, eu quero constituir uma família, eu quero ter uma família, eu quero caminhar. A minha palavra, a minha Bíblia diz que os projetos humanos, eles são falíveis. Todos os projetos da sua vida, querido, todos, não tem um. Todos os projetos da tua vida e da minha vida que não tem a Deus, são projetos falíveis. São projetos que vão falir, se Deus não estiver, e se Deus não controlar a sua vida e os teus negócios. Está chocado? É verdade. Sabe por que nós temos um mundo em crise? Nós temos um mundo em crise, porque as pessoas, elas querem viver as suas vidas, mas elas não querem colocar as suas vidas nas mãos de Deus. Elas não querem colocar os seus projetos nas mãos de Deus. Seja relacionamento, seja casamento, seja família, seja dinheiro, seja o que for. Se você não colocar nas mãos de Deus, e se Deus não for o teu Senhor, o teu projeto é falível, vai fracassar, vai afundar. Está jogando praga? Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Então a palavra de Deus diz assim, Tiago 4,13: atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá ficaremos um ano, e lá negociaremos, e lá teremos lucros. Quantas vezes fazemos esse tipo de projeto? Quantas vezes fazemos esse tipo esses pensamentos nos passa pela nossa mente, nos passa no nosso dia a dia. Mas Tiago está dizendo assim,
atendei. E atender quer dizer, presta atenção agora. O que a palavra vai te dizer. Quando você diz hoje, amanhã, estou fazendo projeto, vou para tal lugar, vou ficar lá 1 ano, vou ficar lá 10, vou ficar lá 5, vou não sei o que, vou sair daqui, vou para o interior, vou lá. E lá negociarei e terei lucro. Verso 14. Vós não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Como é que você faz projeto para amanhã, se você não sabe se amanhã você vai estar vivo? Você deduz, e você quer, e eu quero que você esteja vivo, e eu quero estar vivo. Amém? Sim ou não? Você nem quer estar vivo amanhã? Se não quiser estar vivo, a gente dá um jeito aqui, já ora agora. Amém? Né? Porque oração, irmão, de arrebatamento e de morte, eu sou, craque. Para ressuscitar ainda não ressuscitei, mas já mandei alguns já para o andar de cima, né? Às vezes a pessoa assim, vem aqui, está muito ruim, está muito mal e tal, não sei o quê. Já, né, está cansado, já viveu demais, está fazendo hora extra. Eu falo assim, opa, vou aí orar. Né? E já aconteceu de orar, 2 dias depois, subiu para o andar de cima, né? Então eu falei assim, ressuscitar eu não sou tão bom não, mas para mandar para o andar de cima, a gente está ficando craque, quiser, né? Mas aí a Bíblia vai dizer assim, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é uma pergunta isso daqui, o que é a sua vida? E o próprio texto responde, é apenas como uma neblina. Já saiu em dia que você fala assim, nossa, está uma serração, é serração, a gente fala, né? Está uma serração hoje. Você sai às 6 da manhã, tem uma serração. 7 horas, 8 horas, ela já sumiu. Porque é uma neblina. Aí a Bíblia diz assim, a sua vida é igual. Aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, em relação à graça de Deus, não dá para você falar assim, hoje eu não quero, eu ainda estou muito jovem para aceitar Jesus. Tem gente que fala assim, eu estou muito jovem para aceitar Jesus. Mas um dia você ficará velho. E tem alguém que diz assim, não, já passou minha idade, eu já estou muito velho para aceitar Jesus. E quando você estiver lá no cemitério, dentro do caixão, enterrado, você não vai conseguir dizer mais nada. Porque já passou a oportunidade. Então, com a graça de Deus, não dá para negociar. Com a graça, o favor de Deus, não dá para dizer simplesmente, eu não quero. E eu sempre ouvi essa frase, amanhã pode ser, me ajudem, amanhã pode ser muito tarde. Então, quando é o dia da graça? O dia da graça é hoje. Você que está aqui e você que está em casa. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia do favor de Deus. Porque graça é favor. Então hoje é o dia do favor de Deus. E Paulo está escrevendo uma carta a uma das suas igrejas. E provavelmente aqui nessa igreja estava o pastor Timóteo. Um dos seus discípulos estava ali nessa igreja. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo já está na prisão. E Paulo está escrevendo. Irmão, leiam o livro de Efésios, ele é rico. E Paulo escreve. E esse capítulo 2 aqui, ele é fundamental na sua vida. Ele é fundamental na minha vida. Para que eu possa entender a graça de Deus. Mas antes de entrar aqui em Efésios capítulo 2,
Eu quero que você vá para Apocalipse, que foi outro texto que eu li. Apocalipse capítulo 2. Essa mesma igreja agora, ela está recebendo uma carta, só que agora ela recebe uma carta, mas não de Paulo mais. Agora é uma carta que está escrita no livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação dos últimos eventos. Revelação, Apocalipse quer dizer revelação das últimas coisas. E quem é que está trazendo essa revelação das últimas coisas? Apóstolo João. Esse mesmo, não o João Batista, mas o João apóstolo, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. Esse João, ele está recebendo uma revelação de Deus, lá na ilha de Patmos. João foi o único discípulo que não passou por morte trágica, ele passou por morte natural, ele morreu de velhice, preso sim, lá na ilha de Patmos. E aqui, ele já estava com a sua idade avançada, e Deus começa a trazer revelações dos últimos dias, o que aconteceria. E Deus começa a escrever, e Deus pede para João escrever primeiro para 7 igrejas, que tinha na Ásia. E cada igreja aqui, ela representa parte do rebanho, ela representa parte da igreja que existe hoje. E ela escreve assim, para a igreja de Éfeso: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz o Senhor, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o seu trabalhar como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achasses mentirosos. Verso 3: e tens perseverança e não suportaste, colocastes a provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. E aí o verso 4 vai trazer uma repreensão que diz: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Deus estava falando aqui com uma igreja, que ele tinha falado através de Paulo, sobre a graça, ou seja, era uma igreja que conhecia a graça do Senhor Jesus, era uma igreja envolvida na obra, era uma igreja que realizava, porque a Bíblia vai começar a dizer: olha, eu conheço a sua obra, eu sei que vocês são perseverantes, eu sei que vocês trabalharam. Mas, quando a carta vai sendo escrita, o verso 4 vai dizer assim: tenho porém contra ti. Deus pode ter alguma coisa contra a igreja? Sim. E olha que era uma igreja, da qual eu vou falar, que conheceu o poder da graça, que se moveu no poder da graça, mas Deus estava preocupado com essa igreja. E eu quero te dizer, Igreja Cristã Restauração, Deus está preocupado com a igreja do século 21, Deus está preocupado com a igreja que vai romper o século 21, Deus está preocupado como é que vai ser a próxima geração, Deus está preocupado como é que nós vamos nos mover debaixo da graça. Irmão, eu tenho ficado preocupado, como pastor eu estou dizendo, eu tenho ficado preocupado com os crentes, eu tenho ficado preocupado com os cristãos, eu tenho ficado preocupado com aqueles que já conheceram o Evangelho, e que estão dentro de igreja, e outros tantos que conheceram o Evangelho, que hoje estão fora de igreja. Há um esfriamento, e se eu pudesse dizer, há um esfriamento global, não, há um esfriamento espiritual, e esse esfriamento é o que distancia você de Deus. E esse esfriamento é o que distancia você da graça. Porque a graça, ela já foi revelada.
Quem é a graça? Jesus é a graça, Jesus é o presente, Jesus é, vamos dizer assim, é o pacote de bala que eu ofereci e que foi rejeitado. Jesus é a graça que a humanidade está rejeitando. Jesus é a graça que a igreja recebeu, mas não está andando nessa graça, não se comporta, não tem se comportado como cristão, não tem se comportado como servo de Deus. E aí, o Senhor traz uma repreensão a essa igreja, e Ele diz assim: tenho porém contra ti, que vocês abandonaram. Irmão, você não vai ver isso aqui escrito em nenhuma das outras, são 7 cartas, você não vai ver em nenhuma outra carta, é só nessa carta, a igreja de Éfeso, uma igreja pautada pela graça de Deus, mas que o Senhor repreende e diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a primeira repreensão. A segunda é: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmão, sabe o que significa lembra-te? Porque Deus precisa lembrar, porque de repente você não está nem lembrando. De repente, a igreja, os cristãos se acostumaram tanto com o pecado, se acostumaram tanto com a iniquidade, que está começando a achar normal uma série de coisas, que está começando a concordar com um monte de pecado. E nessa noite eu vou denunciar. O Senhor Jesus, que escreve essa carta através do profeta João, ele está dizendo: igreja, lembra-te de onde caíste. Sabe, irmão, sabe por que Deus estava fazendo esse exercício? A igreja está com amnésia, a igreja está com mal de Alzheimer, a igreja está esquecendo que é igreja, a igreja está esquecendo o que está escrito na palavra. A igreja esqueceu. Leiam o livro de Efésios, o capítulo 1 vai dizer: nós fomos criados para louvor da sua glória. A igreja foi criada para louvor da glória de Deus. Não existe outro princípio a não ser esse. A igreja foi criada para louvor da glória de Deus. E se você continuar lendo, aliás, eu vou ler alguns domingos talvez, a carta aos Efésios. Quando chegar no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai trazer uma lista de coisas que a igreja não deve praticar, que cristãos não devem praticar. Mas o Senhor aqui, Ele é duro com a igreja, porque olha o que diz: tenho porém contra ti, que abandonaste. Irmão, abandono, a igreja abandonou. Você sabe o que é abandonar? Você sabe o que é abandonar? Você já abandonou alguém? Você já deixou alguém? Você já esqueceu de alguém? Você já abandonou alguma coisa na sua vida? Talvez eu já abandonei coisas. Talvez você abandonou coisas. Tem gente que abandona a família, não é? Tem gente que abandona a família. Abandonar significa largar, virar as costas, porque eu não quero me relacionar mais, eu não quero mais. O Senhor estava alertando: tenho porém contra aqui, vocês abandonaram.
É duro. Vocês abandonaram, e o que eles tinham abandonado? O amor. E não era um amor qualquer. Ele estava dizendo, o primeiro amor. Sabe o que Deus estava dizendo para essa igreja, que foi pautada debaixo da graça? Estava dizendo, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? As primeiras obras, as primeiras coisas. Sabe quando você está apaixonado, e que você faz uma série de loucuras? É disso que a Bíblia está dizendo, esse amor. Que não pode ser uma paixão, porque paixão passa. Porque paixão é passageira. E se você simplesmente um dia esteve apaixonado por Jesus, está na hora de você amar a Jesus. Porque quem é apaixonado, um dia deixa de estar apaixonado, porque paixão acaba, porque paixão é fogo de palha. Sabe quando eu sei que um casamento deu certo, que uma família deu certo? É quando eu olho e vejo, quantos anos você tem de casado? Eu tenho 36 anos de casado. Deu certo. Porque o fogo de palha, a paixão existiu. E agora o que existe? Amor. Porque agora estão fincados. O relacionamento está fortalecido. Irmão, nós precisamos como igreja ser fortalecidos na fé, ser fortalecidos na graça, ser fortalecidos no amor. Você que está aqui hoje, você que está em casa, esse é um alerta, porque o Senhor olha para a igreja e diz, vocês abandonaram, vocês deixaram, e o Senhor vai explicar o que aconteceu, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Irmão, tem que ter lembrança. Sabe o que é lembrar? É você concordar com o Senhor e dizer, realmente, Senhor, eu estou bem caído mesmo. A minha vida espiritual está caída. O meu relacionamento com Deus está caído. Senhor, eu não sou mais aquele crente que ora, eu não sou mais aquele crente que lê a Bíblia, eu não sou mais aquele crente fervoroso, eu não sou mais aquele crente que vai em vigílias, eu não sou mais aquele crente que vai na igreja. Senhor, eu estou acomodado agora, eu só quero saber de assistir da minha casa, eu quero ficar na minha casa, eu quero colocar uma panela de pipoca, e falar, agora eu vou assistir o culto, comendo uma panela de pipoca. Não é filme. Não é filme. Irmão, culto pela internet, você que está na internet, não é filme, é culto. E você tem que tratar o culto pela internet como tal. Faça da tua casa um lugar de oração, faça da tua casa um ambiente de adoração. Tem muito crente que liga lá e vai para a cozinha fazer qualquer coisa, vai passar roupa, vai fazer qualquer outra coisa, vai fazer janta, vai cuidar do marido, mas fala assim, eu estou assistindo culto pela internet. Irmão, larga a mão de ser fariseu mentiroso. Larga a mão de ser fariseu mentiroso. A sua vida está fraca, você está fraco espiritualmente. Você abandonou o primeiro amor, você abandonou as práticas das primeiras obras. Você é um cristão que está fadado à morte espiritual. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Altar é para exortar, altar é para trazer palavra. Lembra-te de onde caíste. Você não quer lembrar. Deixa eu te falar uma coisa, você não quer lembrar, né? Deus vai começar a te lembrar. Vai ser pior. Lembra-te de onde caístes. Lembra-te, arrependa-te. Arrependimento, irmão. Essa palavra saiu do dicionário dos crentes. Sabe por que saiu? Porque continua praticando e não há arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, já virou iniquidade na tua vida, viu? E quando vira iniquidade, você está insensível, meu irmão, à voz do Espírito.
Existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é quando você se torna insensível. Você ouve palavras como essa e vou te dizer assim, o bispo está louco, estou mesmo. Você nem imagina como eu estou. Queridos, e essa palavra, ela é para mim também. Essa palavra, ela é inteirinha para mim. Porque se eu também não me corrigir, se eu também não permanecer, eu também vou cair. Eu também vou estar aqui, lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Tem que haver arrependimento. Sabe qual foi a diferença entre Pedro e Judas? É que em Judas não houve arrependimento, só houve remorso. Judas simplesmente disse assim: se eu devolver o dinheiro, eu vendi o meu mestre por 30 moedas de prata, se eu levar lá as moedas, está tudo certo. Não, não é assim. Não é assim, crente, não é. Tem que ter arrependimento, tem que ter recomeço. Também não vai funcionar você dizer assim: bom, agora eu já joguei as 30 moedas de prata lá, então não tem mais prazer nessa vida, eu vou lá e coloco uma corda e me enforco. Não, você está sendo covarde. Você está sendo covarde. Você tem que acertar. Você tem que dizer: é verdade, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Chorar na presença de Deus, como Pedro chorou. Chorar como Pedro chorou e disse: Senhor, me perdoa. Eu te neguei. Eu neguei o Senhor. Eu neguei com as minhas atitudes, eu neguei com as minhas falas. Da minha boca saiu palavras que não deveria ter saído. Do meu modo de olhar saiu olhares que não deveriam ter saído. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Arrependa-te e volta. Tem que ter volta. Porque quem se arrepende volta. Sabe qual foi a primeira coisa que o Senhor Jesus disse para as mulheres que viram ele ressuscitado? Ele disse assim: Madalena, diga a Pedro que eu quero vê-lo. Diga a Pedro para me encontrar lá na Galileia, porque eu estarei lá e eu vou esperar por ele. E sabe o que aconteceu? No dia marcado lá estava Pedro esperando Jesus, arrependido e dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero te amar. Quem se arrepende, volta. E Jesus pergunta insistentemente: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e porque eu te amo eu estou aqui. Então, irmão, a igreja da graça, ou a igreja baseada debaixo da graça, ela tem que ter ouvidos espirituais. Porque a carta aos Efésios termina assim, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. E agora eu começo a minha pregação sobre a graça. Porque essa igreja que recebeu essa graça, a graça, como eu disse, é favor que os homens não merecem. Mas como é que estava essa igreja? Como é que você estava? Você lembra como você estava? Você lembra quem você era? Olha aqui para mim. Você lembra quem você era antes de Cristo? Faz um exercício aí. Se lembra ou não? Volta para Efésios capítulo 2. Eu vou te falar quem você era. Eu vou te falar quem eu era.
Efésios 2:1 diz assim: e Ele vos deu vida, estando vós, como é que você estava? Como é que você estava? Morto, irmão, você era um morto. Morto, você estava morto. Você achava que você estava vivo, mas você estava morto. Tem um monte de morto andando aí na rua. E tem um monte de morto dentro da igreja. Ele diz: estávamos mortos, aonde? Nos nossos delitos e pecado. E o verso 2 vai dizer: nos quais vocês andaram antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que continua atuando nos filhos da... Aquele que desobedece, aquele que não quer saber de Deus, ele está afastado da graça, irmão. Ele está afastado. E nós precisamos deixar de ser crentes que querem usar da palavra. Querem usar da palavra, mas estão, sabe, tá que nem lá em Apocalipse, está frio, está gelado. E o Senhor diz assim, ó, que a igreja, aquele que não é nem quente nem frio, é morno, ele vai vomitar. Tem muito crente querendo ser morno. Tem muito crente meia boca, meia vida. O que você é? Eu sou meio crente. Irmão, não existe meio crente. Ou você é crente ou você é descrente, irmão. Ou você é servo ou você serve ou você não serve. Ah, mas você vai na igreja? Não, eu vou mais ou menos. Não, irmão, você não vai. Quem vai, vai. Quem não tem eu sou mais ou menos. Não. Mais ou menos Deus vomita. Nossa, que discurso ácido. Não, verdadeiro, está na palavra, irmão. Não é? Está na palavra. O discurso não é nada ácido, o discurso é verdadeiro, está na palavra. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse 3. Estou a ponto de vomitar-te. Ou você enfia o pé na lama de vez e desgraça tudo, ou você se acerta, ou você morre. Não é? Ou você morre. Não tem meio termo. Como é que eu estava? Eu estava morto. E como é que eu estou? Eu estou vivo. Não diz assim, eu estava meio morto e agora eu estou meio vivo. Não, estava morto. Eu estava morto em delito e pecado e agora eu estou vivo, porque eu estou em Cristo Jesus. Então estavam mortos em delitos e pecado. Obedeciam a demônios, porque a Bíblia diz assim, ó, nos quais andava outrora, no curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo, segundo o espírito que continua, que agora atua nos filhos da desobediência. O verbo está dizendo agora, não é que atuava, é verbo aqui, ó, continua atuando. Entre os quais também todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... É assim que eu era. É assim que você era. Diga, eu era. Amém? Irmão, eu era. Eu não posso continuar. Eu não posso estar. Eu não posso ser mais. A minha palavra, a palavra de Deus diz, eu era por natureza, eu era filho da ira, como também os demais. Eu era, mas agora eu não sou mais. Amém? Aí o verso 4 vai dizer assim, mas Deus, sendo rico na sua misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele me amou, Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele enviou a graça, e porque Ele te ama, Ele derramou graça sobre a tua vida, de graça, de graça, de graça. A graça é Jesus, e você recebeu Jesus, a graça foi derramada, e Ele vai dizer, porque você estava morto, porque você estava desviado, mas Ele vai dizer, porque eu te amo, pela graça sois salvos,
mediante a fé, e isso não vem de homens, é dom de Deus, é graça de Deus, é graça dele, e por causa da graça dele eu sou salvo. Então como é que eu estava? Eu estava morto, eu estava longe. Agora olha o que diz Efésios 1:7, irmão, só volta um pouquinho aí, Efésios 1:7, diz assim: no qual nós temos a redenção pelo sangue. Irmão, eu fui redimido pelo sangue. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo me redimiu dos meus pecados, ou segundo a sua riqueza e graça, o sangue de Jesus, porque o verso 5 do capítulo 2 diz: você estava morto, eu estava morto nos meus delitos, mas o que aconteceu? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O dia que Jesus Cristo ressuscitou, o dia que Jesus Cristo saiu daquele túmulo, eu saí com ele. Eu era morto, mas agora eu sou ressurreto. Eu tenho o poder da vida em mim, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, ele está em mim. E porque se o Espírito Santo está em mim, então eu posso andar pela graça, eu posso pular pela graça, eu posso pregar sobre graça, porque ele está em mim. O poder do Espírito de Deus está em mim, é graça. Demônio nenhum pode me tirar e me demover da graça. Graça é graça. Então a Bíblia vai dizer, verso 6, irmão, eu fui salvo pela graça. Aí o verso 6 do capítulo 2 diz assim: e ele me fez assentar, ele me ressuscitou. Diga, eu ressuscitei. Irmão, como que você estava? Morto, e agora você está ressuscitado com Cristo, amém? Você está entendendo isso ou não? Não está entendendo nada? Você era morto. Quem não tem Jesus continua morto. Quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador continua morto. Precisa abrir a boca e confessar e dizer: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, porque você vai falar e você vai mudar, porque aonde Jesus entra ele transforma, aonde Jesus entra ele muda, aonde Jesus entra ele muda o padrão. Ah, eu era assim, agora não sou mais. Eu falava assim, agora não falo mais. Eu falava palavrão, agora não falo mais, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Erecantarabás. Então ele me fez assentar. Aleluia. Ele me fez assentar nos lugares. Aonde você está sentado, irmão? Ah, estou sentado aqui. Não, você está sentado nos lugares celestiais. Você é crente? Você é servo de Deus? Você está na graça? Então deixa eu te falar um negócio. Você está assentado lá, ó. Eu estou assentado lá, eu estou acima de principado, potestade e de dominador. Nós estamos acima, porque a minha Bíblia vai dizer: ele me fez assentar. Sabe, Deus me tirou de um lugar comum. Deus te tirou de um lugar comum e te fez assentar nos lugares celestiais, aonde demônio não pode chegar, aonde demônio não vai. Ribas. Para mostrar, verso 7, para mostrar nos séculos que hão de vir, para mostrar nos séculos que virão. Irmão, Paulo estava escrevendo, ele escreveu isso aqui no ano 64, 65, depois da era cristã, depois de Cristo. Olha quantos anos, 2000 anos. Ele estava dizendo: olha, sabe o que vai acontecer com essa geração? Sabe o que vai acontecer com esses aqui que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que estão na graça, Jojo? Sabe o que vai acontecer? Eles, 2021 anos depois,
Eles vão mostrar nos séculos vindouros a suprema, a riqueza da graça em bondade para conosco. Irmão, ele estava falando de mim, estava falando de você, estava dizendo, ó, essa geração que vai vir depois, eles vão mostrar essa graça vai estar nele, irmão, essa graça está em você. Você está entendendo? Essa graça está em você. Irmão, não aceite uma vida cristã medíocre. Não aceite não apresentar a graça aonde você estiver. Ah, mas aonde eu estou lá, tem um monte de ímpio, ele fala um monte de palavrão. Mas quem disse que você é um monte de ímpio e que você tem que falar um monte de palavrão? Você é luz. Você está entendendo? Você é luz. Você não é mais escravo do pecado. Você está entendendo? O escravo do pecado é que não muda, porque ele é escravo. Então a minha mente, a palavra de Deus vai dizer que a minha mente foi iluminada, o meu coração foi iluminado. Coloca a mão na tua mente e diz, em nome de Jesus, a minha mente é iluminada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, e irmão, para nos tornarmos exemplo, irmão, tem tanta coisa, oh Deus, mas somos salvos pela graça. Sabe por quê, irmão? Olha o verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante, e isso é dom de Deus. Deus derramou esse dom sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe por que Deus derramou esse dom sobre a tua vida e sobre a minha vida? Porque um dia, Manu, olha como Deus é gracioso. Deus ofereceu um dia a graça dele. Coloca aqui para mim João 1, 11 e 12. Evangelho de João capítulo 1, verso 11 e 12. Vai dizer assim, ó. A graça, ou o verbo, ou a revelação, como você quiser chamar. O verbo é a palavra, é Jesus Cristo encarnado. A revelação é Jesus Cristo. Foi Ele que veio. Ele veio. A graça veio, a revelação veio para aqueles que eram seu. Havia um povo, irmão, há um povo marcado, há um povo selado, há um povo que Deus trabalha. Mas eles fizeram que nem a Manu. Não queremos essa graça. E aí a Bíblia diz assim, e eles não o receberam. A Bíblia vai dizer que eles rejeitaram. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? O que eles foram feitos? A saber, é isso, essa é a graça. Eles não quiseram, eu recebi a graça, eu acolhi a graça, eu disse, eu quero essa graça, e ele disse, então agora você é filho de Deus, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você agora é filho, marcado pelo sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Mas sabe, Manu, Deus ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que mesmo aquele povo tendo rejeitado, eles terão uma segunda chance. Você quer? É assim que é a graça de Deus. Ela te alcança. É assim que é a graça de Deus. Ele te ama.